Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao Eterno Criador. Eu sou aqui, sou nosso irmão Alberto Lírio, do canal Alberto Lírio. Nós estamos aqui mais uma vez para deixarmos uma palavra aqui. Na verdade, é só um raciocínio, é só um pensamento, é só uma reflexão. Queridos, você já tem notado que durante algum tempo vem acontecendo no meio evangélico, no meio religioso? Você acredita que hoje em dia, no meio religioso, quanto mais os líderes praticam coisas erradas, que muitos consideram pecado, a Bíblia diz que pecado é um adjetivo que foi dado nome à transgressão da lei. 1 João 3:4. Pecado não é um nome próprio. Hoje, o mundo, se eu afirmar que ainda existe pecado, eu estou dando um tapa na cara de Cristo e falando que o sacrifício dele não aniquilou o pecado. Mas a Bíblia diz em Colossenses 2, melhor, a partir do versículo 13, e também Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 14, fala que sim, o pecado que era a transgressão da lei foi aniquilado. Mas os religiosos não podem se dar ao luxo de aceitar que pecado não é um adjetivo e que o pecado não foi aniquilado na cruz. Por quê? Porque pecado é como se fosse uma dívida a longo prazo. Os bancos trabalham assim, as casas financeiras trabalham assim, emprestam dinheiro para o cidadão comum, a longo prazo ficam recebendo uma quantia estupenda, não é? E em cima daquele valor, não é? Eles ganham muito dinheiro com juro. Pecado para a religião é como se fosse o juro de uma dívida. Enquanto existir essa dívida, os religiosos estão ganhando dinheiro. Mas por que que eles não acreditam que a dívida, o pecado foi aniquilado? Porque é justamente essa dívida que traz dinheiro. É justamente essa dívida que deixa muita gente milionários. Então você acredita que os religiosos hoje da atualidade, eles não acreditam nem no que está escrito. Por quê? Porque é usado como moeda de troca. Eu quero deixar aqui uma reflexão, mas os créditos aqui dessa reflexão é do irmão Drauzio Almeida. Eu tirei essa matéria de uma publicação do irmão Drauzio Almeida. Então, os créditos é dele. Então, no meio religioso, deixa eu aqui fazer um prólogo. No meio religioso, se você verdadeiramente ensinar as verdades bíblicas, o sistema não aceita. Por exemplo, eu acabei de chegar na minha casa agora. Quando eu vim descendo uma ladeirinha para chegar na minha casa, tinha uma irmã que é uma líder religiosa numa congregação aqui próximo em casa. Você acredita que ela viu eu descendo o morro? Ou a ladeira, vou falar morro não, a ladeira. Mas ela viu. Só que quando eu passei praticamente do lado dela, ela no telefone, não sei se ela se fez que não me viu para me saudar, ou sei lá, a paz, eu não sei. Mas é assim que funciona. E ela sabe. Nós já fomos companheiros, né, de ministério, acreditando nessa tal interpretação futurista, eu acreditava nisso. Mas no sistema religioso está acontecendo uma coisa interessante.
quanto mais os líderes religiosos estão se envolvendo em práticas enganosas ou práticas escandalosas, mais os seus comandados estão defendendo eles. Uma pergunta que eu tenho para fazer: por que os pastores adúlteros são tão idolatrados? Nós estamos presenciando a todo momento pastores casados que caem em adultério ou adultérios, né, com a esposa, às vezes de outro, ou às vezes do seu próprio companheiro, não é, de ministério. Mas pasme você, logo no dia seguinte já são defendidos pelos seus súditos com frases tipo: quem nunca errou, atire a primeira pedra. É assim que eles defendem tais líderes. Outra frase que eles pronunciam: pastor também é um humano. Ou tipo, ele foi enganado por Satanás. E é claro, também eles pronunciam aquela famosa frase que diz: não julgueis para não serdes julgados. Ué, mas esses líderes religiosos não deveriam ser expulsos das suas congregações, já que eles não possuem nenhuma moral para pregar? Então, a tal conduta, a tal boa conduta e a tal santidade dos quais enchem os seus sermões, cadê a tal boa conduta? Cadê a tal santidade? Na teoria, podemos até dizer que sim, na teoria. Mas na prática, a coisa é bem mais simples do que a gente imagina. Então, queridos, se esses líderes, que é um ungido de Deus, errou, eu, que sou um simples mortal, poderia errar também. Não é assim que poderíamos pensar? E por isso é melhor eles pensem assim, que eu o apoio, ou é preciso eu apoiá-lo, não é, nessa hora, e mostrar que tá tudo bem, porque isso pode acontecer comigo também a qualquer momento. É assim que eles pensam. Olha no YouTube, olha nas redes sociais, olha aí quantos escândalos. Quantos escândalos. Eu converso sempre com a esposa em casa. Converso sempre. Inclusive, tem um irmão abençoado que tem um canal no YouTube também, que ele fala sobre isso, a questão do casamento, que a gente sempre aprendeu na religião. Os líderes religiosos ensinavam a gente que a gente, depois que casar, é obrigado a permanecer casado, mesmo acontecendo traições. Mas é isso que a Bíblia diz. Quando a gente para observar a Bíblia, não é isso que a gente aprende. Depende de cada um, da natureza de cada um. Então, se esses caras que dizem que são ungidos de Deus, se eles erram, então
Muita gente pensa, então, eu posso errar também, porque se ele é ungido de Deus errou, então eu também posso errar. É assim que está. Nas redes sociais está aí, ó, cheio de escândalos e escândalos. Então, queridos, eu acredito que nós temos liberdade em Cristo para tomar as nossas decisões em cima daquilo que acontece. Agora, quando eu, por falta de vigilância, ou porque quero ter uma outra experiência, eu vou e me deixo levar por essas coisas, aí não. Então, se esses caras que dizem que são ungidos de Deus errou, então alguns pensam, eu que sou um simples mortal, eu poderia errar também. E por isso é melhor eu apoiá-lo nessa hora e mostrar que está tudo bem, porque isso pode acontecer comigo também a qualquer momento. Aliás, eu até já estou de olho nessas coisas, porque a impressão que dá, queridos, é que essas coisas ou esses caras, eles são intocáveis. Já prestou atenção? Parece que esses caras, eles têm um tipo de licença para fazer o que quiserem sem ser punido. Porque muita gente fala, não toque no ungido do Senhor. Quem nunca errou, atira a primeira pedra. Ou aquela frase, não julgueis para que não sejais julgados. Não é? Então, infelizmente, está assim. Está assim. E a gente deve observar isso. Parece que eles têm um tipo de licença, né? Lembra o 007? O antigo? Tinha licença, né? Você sabe para quê? Licença do reinado ali, né? Ou do rei, da rainha, né? Você sabe o que é? Aniquilar a hora que ele quisesse, né? Então, infelizmente, tem muitos líderes religiosos no Brasil que está dessa forma. O cara faz o que quer, na hora que quer, no tempo que quer, no momento que quer, e acha que os outros, os seus comandados, são obrigados a apoiá-lo em cima disso. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Infelizmente, é assim que agem os chamados ungidos do Senhor. E é bom as pessoas abrirem os olhos, porque eles só querem escravizar pessoas para satisfazerem os seus prazeres com o dinheiro arrecadado dos contribuintes funcionais. Um conselho: liberte-se disso o mais rápido possível. Eu e você não precisamos do crivo nem da religião, nem dos religiosos, porque somos filhos de Deus, não somos ovelhas. Um título que era característica dos judeus transgressores da lei. Nós não somos servos, porque servo é antes da cruz. Depois da cruz e do juízo, nós somos filhos de Deus. Mas todo filho tem que ter mãe. Se nós somos filhos, quem é a mãe? A mãe foi a igreja que começou lá no primeiro século. Nós somos filhos de lá. Nós, depois do juízo, nós já não somos nem mais ovelhas perdidas, porque nunca fomos ovelhas perdidas, nunca estivemos antes da cruz e nem antes do juízo. Nós somos filhos, porque nascemos depois da cruz e depois do juízo. O casamento
do Filho, do Criador na manifestação de Cordeiro já aconteceu. Uma coisa que eu quero falar para você muito interessante. Numa festa de casamento, no sentido material primeiro eu vou falar. Se um rapaz ou dois rapazes se eles forem a uma festa de casamento e quem está casando é uma ex-namorada ou uma ex-noiva, para eles é uma tristeza. Mas para o noivo e agora esposo é uma alegria, não é? Então, o que para muitos é uma alegria, para muitos pode ser uma tristeza. Você sabia que assim aconteceu no mundo espiritual? O que para muitos, a boda do Cordeiro, para muitos foi uma tristeza, para o Filho, o Eterno, foi a maior alegria, porque ali houve a transição. A Israel antiga, as duas alianças, Sara e Agar, as duas, aquela mulher primeira, a física, Jerusalém, o Eterno se divorciou dela devido ela estava cometendo muitas abominações contra o Eterno, mas ele elegeu uma nova menina que namorou, noivou e casou. Casou-se, na verdade. E aonde foi feito as bodas do Cordeiro, a festa desse casamento? Apocalipse capítulo 19, versículos 7 ao 10. Isaías 63, a festa das bodas já aconteceu. Por quê? Porque nós não somos servos e nem ovelha, nós somos filhos gerados por esta mulher, chamada Igreja Corpo de Cristo. Então, todo filho tem pai, todo filho tem mãe. Você entendeu, querido? No sentido espiritual, é isso. Então, esses líderes religiosos nunca vão aceitar que você entenda a verdade no âmbito espiritual, porque o dia que você entender, você abandona de vez a tradição religiosa. Fica na paz e que tenhamos um bom domingo e um bom estudo da palavra do nosso Eterno. Um abraço, se inscreva no nosso canal, divulgue os estudos, divulgue a palavra, tá bom? Compartilhe. Quando você se inscrever, ative o sininho de notificações na opção todas, tá bom, meu querido? E deixa aí na aba dos comentários que eu estarei lendo com muito prazer. Amém? Até o próximo vídeo. Não se esqueça de visitar o nosso canal, o segundo lá, nosso irmão Alberto Lírio, Guia Sagrado. Tem só 2 ou 3 mensagens lá, mas vamos colocar mais, tá bom? Graça eterna. Amém.